Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ufologia Santo Tomé. Vocês estão convidados também a assistir esse vídeo na íntegra no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu tenho gravado alguns vídeos para falar um pouco sobre os sumérios aqui em Santo Tomé das Letras e vou dar continuidade a essa conversa. E hoje eu vou voltar a falar mais um pouquinho sobre esse assunto, como eu falei semana passada. Vou falar um pouco sobre a fundação da cidade, né? E relacionado ao personagem que esteve envolvido com o escravo Antão, né? Bom, antes de começar a falar um pouco sobre esse tema, eu queria até dizer que aquilo que eu vou trazer hoje, né, não deve de forma alguma contrapor a história original, que todos conhecem aqui na cidade, que envolvendo São Tomé das Letras, né, como um personagem principal dessa fundação, mas eu quero trazer também um olhar, né, dentro das pesquisas que eu venho fazendo aqui nessa região, dentro de São Tomé das Letras, mas também fora, né? Nas minhas viagens que eu fiz para o Peru e para a Bolívia, né? Então eu vou fazer aqui um apontamento que vai assim contrapor a todas as conversas que tem por aí sobre essa história da fundação da cidade, tá bom? Mas eu vou retomar um pouquinho, né, da história original só para a gente poder pincelar e colocar aqui o meu ponto de vista sobre a influência dos sumérios da fundação da cidade, né? Então, assim, a história original fala que um escravo chamado Antão, ele saiu de uma fazenda em que ele estava sendo buscando, né, a liberdade dele. Ele fugiu e veio aqui para o alto da montanha aqui em Santo Tomé das Letras, onde está hoje a gruta, né? A gruta onde tem a igreja principal ali, a matriz. Então ele se refugiou dentro daquela gruta, que originalmente é muito maior do que a gente vê hoje, né? Ela foi fechada pelo subterrâneo embaixo. Essa gruta tem passagens que liga por baixo a igreja, né? A igreja matriz, a parte da Câmara Municipal e até a casa paroquial. Ela tem umas ramificações por baixo, né? E ela foi fechada, ali não sei nem o motivo, mas foi fechado. Mas na época, né, que tudo aconteceu, né, sobre a questão do reconhecimento da cidade, onde foi fundada, né, ali dentro da gruta. Então esse escravo se refugiou por ali, né, e ele teve contato com um ser que a gente sabe da história, mas a gente não sabe se o ser era físico ou extrafísico, né? A gente fala que foi uma entidade extrafísica, né? Que foi o espírito de Tomé, então a história original fala mais ou menos assim, né? E essa entidade contou segredos do dono dessas Marias aqui, né? Dessa região de Santo Tomé das Letras, e contou alguns segredos já para facilitar, né, a liberdade desse escravo. A gente não sabe muito bem o fundamento disso tudo, né? Porque por que uma entidade ia aparecer para contar um segredo familiar para participar da soltura desse escravo? Não só para a questão vamos falar, fundamento filosófico, fundamento do cristianismo, da liberdade, mas assim, será que era só esse fundamento? Será que não tinha outras intenções por trás disso? Bom, é só um questionamento, mas
eram antropófagos, comiam gente, comiam a própria espécie, enfim. E também tinham os hábitos, assim, particulares, assim, que era assim, eles tinham relação sexual com as filhas, com as primas, com as irmãs, com tudo, era uma coisa assim, totalmente sem um sistema. E aí introduziu essa conversa, né, e aí as mulheres foram orientadas a não ter relacionamento de qualquer forma, que é para ter um parceiro só e escolher aquele parceiro. E foi aí que ele foi expulso, né, ali daquela região, mandaram ele embora, porque de fato os nativos ficaram revoltados com ele. E ele saiu pelo mar. E aí a gente conta que nessa região ali da Paraíba, enfim, houve algum convívio, né, por algum tempo desse personagem. A gente fala desse personagem, mas a gente também pode estar pensando que esse personagem não caminhava sozinho. De repente ele também estava com um grupo, algumas pessoas que acompanhavam. Aí, voltando à história de Santo Tomé, aqui na cidade, né, a gente entende que apareceu o personagem, né? Mas ainda não teve essa introdução entre os nativos da região para falar códigos de postura, ética, convívio, plantio e coisas desse tipo que aparecem em vários lugares, né, por onde essa entidade passou. A gente vê que algo parecido, não foi assim específico aqui de Santo Tomé das Letras, mas eu estive na Bolívia 2 anos atrás, estive no Peru alguns anos atrás também, por duas vezes, pesquisando sobre a parte arqueológica, sempre foi meu interesse. E eu estive na Bolívia, e aquela região da Bolívia é muito rica, né? A parte do sul da Bolívia, na cidade de Potovi. É uma cidade que é mineração de prata, e, enfim, eles têm uma extração de prata por lá, e perto dessa cidade tem a Cochabamba. A Cochabamba também é uma cidade maior, né, mas assim, perto, sul da Bolívia. E aí eu estive em Cochabamba e naquelas regiões ali, e aí eu fiquei muito curiosa, né, para saber por que o nome era Cochabamba, porque havia o personagem chamado Viracocha. Viracocha seria o deus, né, Inca, um deus que esteve presente em toda a região do sul do Peru, a região de Cusco, e essa região também da Bolívia, né, o norte da Bolívia, onde tem inclusive as ruínas de Pumapunco e Tiahuanaco. Eu estive nesses lugares também visitando para conhecer melhor a história e ver de perto, né, aquilo que eu já tinha visto nos livros de história, nas pesquisas minhas. Interessante que a gente, estando lá em Tiahuanaco, que é um templo, parece um templo religioso, os guias falam que tinha um personagem, Viracocha, que ele era uma pessoa assim, era um ser iluminado, né? Que ele fazia os rituais lá, e que nos rituais dele ele se iluminava, né? Era uma luz que saía assim dele, né? Emanava do corpo dele. Então ele era descrito, né, naquelas pedras, nos monólitos, ele era descrito como uma entidade reluzente. Então aquela cara que a gente vê da Pachamama, do Rei Sol, com aquelas coisas de raio assim, de sol assim em volta, representava esse Viracocha. Esse Viracocha, ele era uma entidade que ensinou códigos de ética, postura, ensinou a trazer a água dos Andes, canalizar a água. E Pumapunco, ele é um templo que retrata os caminhos das constelações, o céu, retrata o céu, mas de forma precisa, né? É interessante que a gente vendo de perto, a gente vê que tem umas construções que foram assim, que acabaram sendo derrubadas, mas a gente vê o resto dessas construções em que a gente vê umas técnicas nas pedras de furo, de coisas assim, de encaixe, assim, que a gente fala, poxa, isso é feito com laser, né, com uma tecnologia que acho que a gente nem tem hoje, né. Então, assim, muito, muito extraordinário toda essa questão, né, de alguma entidade, essa entidade de Viracocha que esteve ali atuando, né, naquela região. E aí contam que Viracocha, ele surgiu dentro do Lago Titicaca, que é o maior lago alto, de altitude, né, do mundo, né? Quem conhece, eu já fui até lá. Ele é incrível, é um mar dentro é um mar dentro de umas regiões de montanha, e tem várias ilhas ali dentro com especificações assim, muitos assim,
que a gente se questiona, né, o que é aquilo tudo, né, de onde vem aquelas informações. Mas aí Viracocha foi uma entidade que atuou, né, naquela região fortemente. Agora, voltando à questão dos sumérios, aqui em Santo Tomé das Letras, né, da onde eu tirei tudo isso. Então, lá na Bolívia, no lado de Titicaca, em 1954, eles encontraram uma bacia chamada Bacia Alto Magna, né? Essa bacia, ela retrata dentro dela, tem muitos desenhos, inscrições, né? Desenhos que a gente vê que eram representações de deusas sumérios. E ainda as letras cuneiforme, que foram pesquisar origem suméria dentro do Lago Titicaca. O que vai fazer entidade suméria na Bolívia, no Lago Titicaca? Me conta. Como isso foi acontecer? Como eles apareceram lá? Como eles surgiram até lá? E, para um detalhe, Tiahuanaco, que fica do outro lado, já, mas não é muito distante do Lago Titicaca, também tem os monólitos naquelas praças, onde tem aqueles templos lá, e a gente vê um monólito que tem também escrita cuneiforme sumério. E aí a gente se pergunta, se os sumérios tiveram bem assim, convivência na Bolívia, por onde que eles vieram, como eles chegaram até lá, como eles surgiram, como eles atuaram, né? Por que não os sumérios também não estiveram presentes aqui em Santo Tomé das Letras? Por que as escritas que estão lá em cima da gruta, do lado da igreja principal, na praça principal, quem conhece Santo Tomé das Letras, sabe do que eu estou falando? Essas escritas são originários também, sumérios, escritas cuneiforme. E aquela pergunta que não quer calar, quem é essa entidade chamada Sumer que participou da fundação da cidade? Qual era o objetivo dessa entidade? Ele queria só ajudar a fundar a cidade dentro de um formato, sei lá, cristão ou não, porque o cristianismo é algo de 2000 anos para cá. Os sumérios habitavam toda essa região, pelo que a gente percebe, que a gente está explorando, está pesquisando. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente encontra a certeza de que os sumérios tiveram fortemente presença no Brasil, na Bolívia, no Peru, e sabe-se não mais lá na Colômbia, enfim. A pergunta que não quer calar como, né? O que essa entidade física ou extrafísica, ou habitando dois mundos, por que não? A gente sabe que isso é perfeitamente possível. Acesso por meio de projeções. Projeções é algo que a gente vê, pratica. Quem estuda espiritismo sabe que projeção é algo que é natural, embora muitas pessoas não tenham essa habilidade. Mas o que queria mesmo Sumer com Santo Tomé das Letras? Qual era a intenção de Sumer? Não é? É uma pergunta que a gente fica pensando, né? Mas eu vou voltar a falar um pouco mais dessa parte de Santo Tomé das Letras, né? Não questionando, né, a coisa do apóstolo Tomé, que foi o que, dentro da visão católica, foi o que chegaram à conclusão de que era Santo Tomé, mas a gente também pode pensar de uma outra forma, né? E tentar encontrar palavras, significados, né? Porque uma coisa é certa, os sumérios estiveram presentes fortemente na América do Sul, atuando, trabalhando dentro de uma identidade muito acima da nossa época. Imagine para aquela época a tecnologia utilizada naqueles templos. Gente, quem puder visitar, visite. E aí tire sua própria conclusão, tá bom? Então, tá bom. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Eu vou continuar com esse tema ainda um pouquinho dos sumérios. E aí eu vou trazer uma conversa sobre parte arqueológica presente na cidade ligadas aos sumérios, tá bom? Um abraço, fique com Deus.